assino o trabalho do professor Kant mais por interesse do que por consultora ou por avaliadora, digamos assim, não é? Mas eu me lembro daquele primeiro livrinho do BIP, da Ampox, que o professor faz um artigo sobre a área e tal, não é? Que vem dos meados dos anos 80, e mais tarde, eu acho que um grande incentivo foi do Luiz Eduardo Soares, que foi presidente da Senasp, coordenador, sei lá, que criaram os cursos que, por exemplo, nós na UNB desenvolvemos 3, 4, 5, sei lá, muitos até que pararam os recursos e pararam. Então, eu acho que essa ideia, não é, da administração dos conflitos, do qual derivou um núcleo, inclusive, sobre a área de segurança pública na UNB, que a professora Aide faz parte, ela é super importante. Como disse o professor Lessa, a sua pesquisa é bastante localizada, ela vem e ela produz, ela sistematiza o saber local a partir dessas escutas, não é? Desse pessoal que habita nessas regiões da milícia, etc. Mas o que me chama a atenção, professor, são duas questões. A primeira, a concentração histórica, não é? Histórica porque pelo menos tem 2 décadas que o professor trabalha, e eu me lembro que eu já participei em outras oportunidades, vou chamar uma palavra meio burocrática, né, da capacitação de agentes públicos, né, tanto policiais quanto delegados, etc. Então, isso já tem muito tempo. Teve uma política pública da Secretaria das Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria da Igualdade Racial, que todas elas fizeram também dirigidas a esse público, não é? As várias categorias e as várias hierarquias da área da segurança pública e algumas, inclusive, do sistema judiciário, que, aliás, até hoje a gente dá aula para os promotores, etc, etc. Bem, e o que mais também chama atenção e que está relacionado com isso são os cursos de pós-graduação de direito, que envolve o pessoal de direito, que tem uma formação em cima disso, né? E que muitos policiais fazem esses cursos, etc. Então, a pergunta é, diante dessa capacidade, diante dessa potência acumulada historicamente por décadas e décadas, como que o seu governador, diz que o Rio de Janeiro é tão igual a Nova York, o Rio de Janeiro você pode andar em segurança, e que a violência, ela não diminui, não só porque há uma ampliação das milícias, que toda essa capacidade de administrar conflitos, ela não se realiza, ela não se efetiva em determinadas áreas, ou ela fica mais restrita, ou ela não atinge, uma vez que tem até alunos que são provenientes, a professora Alba Zaluar já fez a tese de doutorado dela em função exatamente de ter esse contato através dos alunos com o pessoal na época chamava-se a área do tráfico. Então, a minha pergunta é, por que essa violência? E eu estou me referindo, especificamente, eu sei que ela é geral, pode em um ano ter uma diminuição dos homicídios, uma coisa menor, não é? Em relação às mulheres. As relações interpessoais, os conflitos interpessoais, a falta de administração de conflitos no âmbito da polícia, porque delegacias de mulheres existem uma em cada capital do estado, mas nas outras delegacias comuns, normais, existem setores, etc., e que não resolvem, e que não tem uma política preventiva, e que não tem nada. Então, eu vejo um paradoxo. É um trabalho maravilhoso, potencialmente significativo, que vem sendo feito, com uma dedicação de vários professores, o professor Roberto, que também eu já conheço, que aliás é meu chefe, meu diretor, não é? que está envolvido nisso há muitos anos, não é? Já tivemos até algumas discussões em relação à Lei Maria da Penha, mas o Rodrigo lá de Porto Alegre, esse já é meu contraponto, né? Nós nos desentendemos sempre, porque temos visões contrárias, não é? Mas por que não avança? Ou avança tão pouco? Desculpe a emoção. Se o governador tem algum INCT de psiquiatria? Tem. Olha só, essa resposta, né? Em primeiro lugar, eu costumo dizer, quando falo uma pergunta dessa assim, eu costumo dizer que isso vale $1 milhão. É isso que e aí temos que discutir essa questão. Mas eu vou tentar responder bem sinteticamente, inclusive por causa do tempo. É o seguinte, a
minha hipótese, né, meu trabalho indica até agora, que isso é um problema da nação brasileira, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi constituído no século XIX, um Estado cujo direito era público, né, era um direito estatal, as faculdades de direito foram construídas para formar agentes administrativos do Império, não foram construídas para fazer direitos da sociedade, né? Esse Estado dividiu os brasileiros em nobres e plebeus, né? Esse Estado desigualou juridicamente os brasileiros, e a enorme quantidade de escravos que tinha aqui eram semoventes, né? Quer dizer, eram animais domésticos ou domesticados, e, portanto, do ponto de vista do direito, não eram sujeitos de direito, né? Então, você instalou no Brasil uma ideia, e aqui você não tinha Código Civil, por causa disso, porque você só teve Código Civil em 1916. A Constituição não fala da escravatura, mas nós temos 3 códigos de processo e um Código Penal, né, e um Código Criminal. Então, a parte da repressão foi elaborada de uma maneira muito sofisticada, e em 1870 você criou uma coisa chamada inquérito policial, que era exatamente a época do ventre livre, e esse inquérito policial existe até hoje com as mesmas práticas policiais da Inquisição. Então, a permanência dessa ideia está ligada à ideia de desigualdade jurídica, a ideia de que diferentes pessoas têm direitos desiguais, e que é exatamente oposta à ideia republicana que graça na maior parte da América, né, com a Argentina, é o exemplo que eu conheço muito bem e tal. Lá ninguém acha que ninguém é desigual em direito de ninguém, né? O argentino acha isso e tal. Imagina, né? Aquele pessoal vive brigando entre eles o tempo todo, né? De igual para igual, é isso? E aqui não, aqui você instalou uma hierarquia jurídica, que não é só uma hierarquia do Roberto da Mata, não, é uma hierarquia jurídica. Até hoje os privilégios processuais estão instalados no Código do Processo, a prisão especial, se eu der um tiro no sujeito, e o sujeito que não, do porteiro do edifício deu o mesmo tiro com a mesma arma, ele vai para uma cadeia, eu vou para outra, né, enquanto nós estivermos sendo processados, e com isso ele vai ser estuprado, vai pegar tuberculose, não sei o quê, e eu não vou, né, e até vir a condenação. 40% dos 800 mil presos brasileiros hoje não tem decisão em primeira instância. E vai ver quem é que eles são. São negros, acusados de tráfico de drogas, quando se eles fossem brancos não seriam acusados de tráfico de drogas, mas de usuários. Então, esse quadro de desigualdade, o que são eles são? São a força de trabalho das facções. É isso que hoje estão dominando, saiu até a UOL, hoje eu recebi um negócio da UOL, a UOL fez uma série sobre como é que esse pessoal virou, né? O tráfico internacional e tal, o Comando Vermelho, aquele outro, como é que é, lá de São Paulo? PCC e tal, né? Quer dizer, estão sendo alimentados o tempo todo com essa coisa. E nós estamos discutindo aqui a prisão em segunda instância. A grande questão do direito brasileiro hoje é se pode ou não pode prender na segunda instância. Mas tem 320 mil pessoas sem decisão da primeira instância, tudo na cadeia. Por quê? Porque tem um artigo no Código de Processo, recente, que queria melhorar as penas alternativas, ele chegou e disse que pode prender quando é ameaça à ordem pública. E os juízes entrevistados e etnografados dizem que a ordem pública é a salvação deles, porque aí eles botam todo mundo na cadeia, entendeu? Porque chega ali, inventaram audiência de custódia, o CNJ inventou para ver se solta as pessoas, só 5% das pessoas soltam. Por quê? Por causa do inquérito policial. O inquérito policial, o delegado é uma autoridade policial, é o único país do mundo ocidental em que o executivo tipifica o crime e manda para o judiciário. Em nenhum lugar a polícia tipifica o crime. Ela tipifica fatos, conta uma história. Aqui não, aqui o delegado já diz que o cara está enquadrado, não sei o que, e manda para o Ministério Público. O cara está preso em flagrante, o delegado carimbou o que ele fez, deu o tipo jurídico. Como é que você vai anular isso numa audiência? Não vai, só vai dar uma briga se você fizer isso. Então, esse inquérito policial é um centro, né, dessa questão da desigualdade jurídica, como ela se revela na área criminal, na área penal. E, portanto, né, aqui tinha há pouco o colega, né, estava falando da propriedade, eu oriento tese sobre a propriedade também no Espírito Santo, onde não tem propriedade, todo mundo é posseiro. Vila Velha não tem propriedade. O registro de imóveis é uma forma de exclusão da propriedade e não de inclusão da propriedade. Porque fica muito caro e tem edifícios de 5 andares, 6 andares, tudo
tudo na posse desde do chão até a construção do edifício, etc, etc. Então, o direito brasileiro ele é anti-mercado. Por quê? Porque ele é anti essa questão da igualdade. O mercado é que desiguala. Na tradição liberal burguesa, o mercado desiguala e o direito iguala formalmente. O direito iguala os diferentes, os mesmos direitos, e o mercado desiguala, né, porque aí as pessoas são iguais perante a lei, então podem ser desigualadas justificativamente, moralmente justificadas. Aqui não, aqui quem desiguala é o direito. O direito desiguala antes do mercado desigualar. E aí ele se arvora, isso, em desigualador maior e tutor da sociedade, porque como ele desiguala, então ele diz o que é. E os conflitos são resolvidos entre desiguais, sempre repressivamente. E aí essa questão das mulheres que você está falando tem a ver com isso, com a desigualdade, vamos dizer, estrutural que existe na população entre o negócio dos direitos das mulheres, dos direitos dos homens, etc. Isso aí você conhece melhor do que eu. E no caso, as populações pouco, vamos dizer, privilegiadas, né, financeiramente e tal, no mercado, elas são desigualadas antes. Né? Elas não podem entrar no mercado porque tem uma desigualdade jurídica antes. Então, isso é uma explicação. E a explicação disso é que foi por causa desse trabalho todo inútil, que a gente chegou à conclusão que ele era inútil, de fazer curso de especialização, essa coisa toda, porque as pessoas estão socializadas desse ponto de vista, no direito, no conhecimento jurídico, no conhecimento militar, que nós fizemos a graduação em segurança pública, que é uma graduação aberta, só tem garoto lá, tudo 16, 17 anos estudando segurança pública do ponto de vista dos direitos da sociedade, da ciência política, da sociologia. Essa é uma ação preventiva que pode ter uma repercussão. Pois é, mas aí, por isso que nós institucionalizamos o negócio, fora das instituições de segurança pública. Criamos um espaço universitário para esse saber, mas com muita dificuldade, tá? Com muita dificuldade. Por isso que esse instituto está isolado, porque é com muita dificuldade que foi criado. Bem, agradeço muito a apresentação do professor Kant e solicito uma salva de palmas para a apresentação da